Bom dia a todos os participantes do canal Desenvolver Ser, o seu espaço de saúde integral e de desenvolvimento interior. Estamos hoje iniciando a nossa palestra a respeito de hipnose e nosso objetivo é desmistificar essa técnica. Muito se tem falado a respeito da hipnose e muitos medos têm surgido desde então quanto a essa prática. Será que essa prática ela tem realmente algum poder de transformação pessoal? Será que a hipnose pode causar consequências negativas em nosso sistema emocional? Afinal de contas, a hipnose é uma técnica aconselhável para o trabalho com as emoções, para o nosso trabalho psicológico, para o trabalho de desenvolvimento? Ou é uma técnica que pode ser descartada? Vamos ter aí como pano de fundo da nossa reflexão, da nossa palestra, um CD do Dan Gibson, um dos maiores artistas da música New Age, ao meu ver. Muitas músicas bonitas, compôs muitos CDs relacionando os sons da natureza com as suas composições, com toda a sua sensibilidade. Afinal de contas, o que é hipnose? Vamos iniciar a nossa reflexão lá do começo. Hipnose nada mais é do que uma prática que faz com que a nossa consciência entre num estado alterado. A esse estado alterado de consciência que amplia a capacidade de percepção da consciência, nós podemos chamar de transe. E o que o transe faz é ampliar no ser a capacidade dele de se internalizar e de focar. Porém, o transe, para que ele possa ser produtivo, ele deve permitir que a pessoa esteja num estado desperto. Pois o objetivo do transe na hipnose ericksoniana é construir um estado específico para que você possa perceber mais, se internalizar mais, mas manter-se desperto para ter consciência do que aconteceu durante o processo. Uma característica muito interessante dos estados alterados de transe, quando entramos em outras vibrações da consciência, é que as imagens, as sensações e os sentimentos se ampliam. A experiência interior fica intensificada. Isso permite que possamos perceber com maior clareza o que está acontecendo dentro de nós. Também, qualquer coisa que venhamos a fazer em termos de transformação pessoal acontece com mais intensidade nos estados alterados de transe. Então, através da intervenção em um estado de transe, é possível produzir transformações mais profundas na nossa dinâmica psíquica. Logo mais nós estaremos falando, explicando o que é uma dinâmica psíquica, o que é uma dinâmica psicológica. Então, a hipnose vai proporcionar que a pessoa entre num estado alterado de consciência, ampliando a sua vibração consciencial, entrando em transe. Isso vai permitir que a pessoa fique mais internalizada, mais focada, porém sempre num estado desperto para ter consciência do que acontece. Essa condição permite que as vivências interiores ocorram com mais intensidade e profundidade, permitindo que qualquer coisa que façamos nessa condição possa promover transformações mais profundas na nossa dinâmica interior, na dinâmica psíquica. E aí, entrando com o processo da sugestão, que é o estímulo que o hipnoterapeuta usa, tanto para levar ao estado de transe o seu paciente, como para promover as transformações,
através dessas sugestões, vamos facilitando para que aquilo que é necessário compreender em nossa intimidade, que nós não compreendemos, aquilo que é necessário transformar para regularmos os nossos estados emocionais, aquilo que é necessário desenvolver para conseguirmos, nas áreas que estamos buscando apresentar desempenhos mais excelentes, possa ocorrer com uma maior facilidade. Então, vejamos de que maneira a hipnose pode proporcionar essa transformação interior com uma facilidade, com uma profundidade maior. Falamos na explicação anterior que a hipnose vai proporcionar uma maior facilidade, uma maior qualidade, uma maior profundidade para mudar a nossa dinâmica psíquica. O que é a nossa dinâmica psíquica? Podemos dizer que psiquismo é tudo aquilo que envolve a nossa interioridade. E a nossa interioridade pode ser dividida em duas áreas. Uma área consciente, uma área que nós temos a ciência, a clareza do que está acontecendo dentro de nós, que envolve sentimentos, envolve pensamentos, envolve memórias, envolve condicionamentos, envolve sensações. Tudo aquilo que podemos ter ciência, clareza do que está ocorrendo em nossa intimidade, pertence a essa área consciente. E uma outra área bem mais profunda, bem mais ampla, que chamamos de inconsciente, que nós não temos clareza do que acontece, que nós não temos clareza dos seus impulsos, que nós não temos clareza de suas forças. Lá também existem sentimentos, emoções, pensamentos, memórias, recursos, traumas, conflitos, sensações. Então, podemos dizer que a nossa dinâmica interior é dividida em consciente e inconsciente, e que em ambas as áreas vão existir muitos elementos que pertencem à nossa vida psicológica ou à nossa vida interior. A grande questão é que 95% do nosso comportamento é embasado no funcionamento do inconsciente. Então, por maior que seja a clareza que temos da nossa consciência, da parte consciente, sempre ficamos 95% cegos e surdos para o que ocorre em nossa intimidade, pois 95% do funcionamento do nosso comportamento é inconsciente. Nessa dinâmica psicológica, tanto consciente quanto inconsciente, nós vamos encontrar alguns elementos. Vamos encontrar, por exemplo, as forças essenciais ou os elementos, os recursos, que são as qualidades, as potências, aquelas já despertadas e desenvolvidas, as habilidades diversas, emocionais, intelectuais, e outras que estão dormentes, em potencial, esperando desenvolvimento, esperando o cultivo para florescer. Vamos encontrar também em nossa intimidade os processos das sombras. Sombra no sentido daquela parte que nós não enxergamos, daquela parte que nós escondemos, que nós não aceitamos. Então, nessa parte especificamente vão ter muitos conflitos, situações mal resolvidas, aprendizagens incompletas, condicionamentos que nos trazem um desgaste, uma falta de qualidade de vida. Vamos encontrar traumas, sofrimentos, que pela intensidade com que esses sofrimentos ocorreram e que interpretamos na época em que eles ocorreram, promoveram então uma memória que tem associada nessa memória um grande índice de sofrimento e de dor. Vamos encontrar então os processos das sombras em nossa intimidade. Também vamos encontrar as máscaras, ou seja,
as programações efetuadas, as escolhas para fugir da sombra. Vamos encontrar em nossa intimidade mecanismos que escondem esses processos sombrios. As máscaras nasceram como uma necessidade de autoproteção. A intenção na utilização das diversas máscaras que escondem as nossas sombras não é uma intenção má. O desejo é de proteção. Porém, esconder não é resolver. Para podermos resolver, é necessário que tomemos consciência, possamos trazer para o campo, aquele 5% de consciência, possamos trazer esses aspectos para aquele 5% de consciência e lá fazermos um trabalho para, se for trauma, fazer uma resolução desse trauma, se for conflito, chegar num processo em que esses conflitos internos cheguem no entendimento, se for condicionamentos inadequados, recondicionar essas forças internas, mas com as máscaras, os processos ficam escondidos. Então, a nossa dinâmica psicológica, psíquica, vai ser dividida em consciente e inconsciente. E vamos encontrar dentro dela forças essenciais, que são as qualidades, os recursos, já desenvolvidos ou em potencial, as sombras, que são conflitos, condicionamentos e traumas, e as máscaras, que são os mecanismos desenvolvidos para fugirmos do sofrimento que a sombra nos traz. Ora, quando falamos lá em cima que, quando através da hipnose alteramos a consciência fica mais ampliada, entramos em transe, ficamos mais internalizados, mais focados e despertos, e as experiências interiores ficam mais intensas, permitindo que a gente possa ter melhor compreensão e possamos proporcionar experiências internas que vão transformar. Nós estamos dizendo que através da hipnose nós podemos construir um canal de comunicação com o nosso inconsciente. E esse canal de comunicação com o nosso inconsciente, que vai ocorrer de forma consciente para que tenhamos ciência do que está ocorrendo, permite que tomemos consciência dos nossos recursos, que consigamos utilizar com maior habilidade esses recursos, permite que compreendamos as nossas sombras e que possamos viver experiências intensas que vão transformar essas sombras, permite que reconheçamos as nossas máscaras e façamos trabalhos para desassociar as máscaras das sombras para podermos trabalhá-las. Permite então a hipnose que o trabalho interior ocorra com maior habilidade e com maior desenvoltura. Ora, para que nós vamos querer mudar a nossa dinâmica psíquica? Nós vamos mudar a nossa dinâmica psíquica se tivermos o desejo de promover que as nossas forças essenciais, ou seja, as nossas qualidades e recursos, que essas forças essenciais e esses recursos possam desenvolver a contento, talvez de uma maneira um pouco mais qualificável e com mais consciência. A hipnose então vai ajudar. Puxa, eu gostaria de desenvolver essa potência interior que muito me faz falta no trabalho. Percebo que eu a tenho, mas eu gostaria de fortalecê-la ou gostaria de desenvolvê-la. A hipnose vai entrar como um recurso para acelerar esse desenvolvimento. Ora, posso querer mudar a minha dinâmica interior, a minha dinâmica psíquica, porque existem sofrimentos, emoções que estão surgindo, causando angústia, causando depressões, causando transtornos diversos. E eu não sei o que acontece, eu quero compreender para transformar. Então, a hipnose vai entrar como um recurso para facilitar a construção dessa compreensão, a construção dessa transformação de elementos internos que nos causam sofrimento. Nesse processo, nós vamos encontrar as máscaras que estão profundamente atreladas às sombras, porque há muito tempo estamos fugindo dos sofrimentos internos. Então, para podermos trabalhar esses elementos internos que causam sofrimento, vamos ser convidados a diluir essas máscaras
A hipnose vai trazer recursos para que sintamos confiança de diluir essas máscaras que escondem as nossas sombras. Ora, a hipnose pode acontecer através da alo-hipnose, alo no sentido do outro, que é utilizar a hipnose, utilizar a ciência da hipnose, que são sugestões ofertadas em estado de transe. Não são sugestões apenas, é uma riqueza de técnicas que utiliza da sugestão em estado de transe para mobilizar a transformação do outro. Mas a hipnose também pode ser auto-hipnose. Podemos usar a hipnose para realizarmos exercícios pessoais com o objetivo de realizarmos aquelas mudanças já comentadas em nosso estado interior ou na nossa dinâmica psíquica. A hipnose pode acontecer através do chamado transe formal ou do transe conversacional. Isso significa que podemos realizar a prática da hipnose através do relaxamento, fechando os olhinhos, ou mesmo deixando eles abertos, mas deixando um aberto em que os olhos fiquem concentrados em algum ponto e eu fique interiorizado, e através desse relaxamento, com os olhos fechados ou abertos, irmos realizando todo o trabalho de indução, de aprofundamento, de intervenção com alguma técnica da hipnose, de transformação, de construção de âncoras, de sugestões pós-hipnóticas, muitas técnicas. A hipnose possui muitas técnicas no trabalho de transformação pessoal. Podemos fazer a hipnose através do transe formal, sentado, deitado, olhos fechados. Porém, a hipnose pode acontecer pelo transe conversacional. Muitas pessoas ficam receosas da prática da hipnose porque não se sentem à vontade de fazer um relaxamento, de se interiorizar, de fechar os olhos. Não há problema. A hipnose possui técnicas para que através do diálogo, da conversação, nós vamos levando naturalmente, de uma forma produtiva, a pessoa a um mergulho em si mesmo, a um estado de transe. Através do diálogo, que permite que ela fique mais focada, mais internalizada, mais consciente e consiga se comunicar com o próprio inconsciente no processo dialogal. Mas é possível entrar em transe, gente? Entramos em transe o tempo todo. Entramos em transe quando assistimos um filme e de repente só existe você e o filme. Você entrou em transe. Entramos em transe numa conversa que é tão gostosa, que é tão prazerosa e que só existe você e a conversa. Entramos em transe numa conversa triste e sofrida, porque o sofrimento mobiliza estado de transe. Eu fico ali focado naquele sofrimento. Eu entro em transe contemplando uma natureza. Eu entro em transe até olhando para o semáforo na rua. Transe nada mais é do que foco, aumento do nosso foco. Todos entramos em transe em vários momentos do nosso dia. Então, a hipnose pode acontecer através do transe formal, relaxando, fechando os olhos, mergulhando, ou através da conversação de forma natural, onde a pessoa formada vai conduzindo com afetividade, de uma comunicação que facilite o foco do paciente, a internalização, dando estímulos. O paciente vai se relacionando com o inconsciente sem mesmo que ele perceba como tudo aconteceu. O processo da hipnose utiliza muitas técnicas de sugestões. Podemos dizer que dentro da hipnose, de uma maneira geral, vão existir duas técnicas de sugestões, as sugestões diretas e as sugestões indiretas. A hipnose clássica utiliza muito das sugestões diretas. A hipnose clássica tem a sua eficácia. Particularmente, eu tenho mais afinidade pela hipnose ericksoniana, que utiliza das sugestões mais fortes, das sugestões indiretas. A hipnose ericksoniana utiliza também das sugestões diretas, mas o rol maior de suas técnicas ocorre através das sugestões indiretas. Sugestões diretas acontecem quando o processo da sugestão
ele ocorre como um estímulo claro e objetivo. Vou dar um exemplo. Nesse momento, você vai acessar as suas forças de alegria, de sabedoria. Eu vejo que você tem forças que possibilitam você fazer um trabalho interior. O estímulo é direto. A sugestão ela é direta. Dentro do processo de transe, isso tem um outro efeito. Porém, as sugestões indiretas acontecem de uma maneira simbólica. De uma maneira metafórica, sem ser objetiva, acontecendo de forma impessoal. A sugestão indireta, o seu comando tem uma flexibilidade. Por quê? Porque desde Freud a Milton Erickson, o criador da hipnose ericksoniana, percebeu-se, o Jung também percebeu, que o inconsciente ele se comunica de forma simbólica. Então, quando você se comunica com o inconsciente de uma maneira direta, você está usando uma condição que é mais do processo racional, mais do processo consciente, mais do processo objetivo, para se comunicar com uma área que responde mais aos processos simbólicos, aos processos ambíguos, aos processos metafóricos. Quando eu dou um estímulo metafórico, por exemplo, conto uma história, o que acontece na história? Se vocês repararem quando alguém conta uma história para vocês, nesse momento em que vocês estão focados ouvindo aquela história, processos internos começam a surgir que você não pensa, simplesmente aparece, surge. O que acontece? O inconsciente tem a tendência de responder a uma linguagem simbólica. Então, na hipnose ericksoniana, nós queremos que o crescimento venha de dentro para fora. Queremos mobilizar aqueles 95% da nossa dinâmica interior que é inconsciente. Porque se você tem junto com você aqueles 95% do inconsciente, para desenvolver, para transformar as sombras, para diluir as máscaras, você tem 95% da sua força nos objetivos de crescimento interior. Por que muitos processos de transformação interior não dão certo? Não dão certo porque estamos nos munindo apenas dos nossos 5%. E aí, é claro, que é como um barquinho que tenta lutar com o mar bravio, não resiste, não se sustenta. Então a hipnose ericksoniana quer utilizar aqueles 5% para mobilizar os 95% da nossa intimidade para favorecer o desenvolvimento de habilidades, reciclar as sombras, diluir as máscaras. Ora, qual o objetivo dos estímulos diretos dentro do processo da hipnose? Bom, é importante termos uma consciência que dentro da hipnose, os estímulos diretos têm como objetivo favorecer que o trabalho venha da consciência para o inconsciente. Nós vamos usando afirmações, sugestões diretas, objetivas e claras, e essas sugestões vai vindo da consciência e vai como uma programação entrando no inconsciente. No primeiro momento, a sugestão fortalece a consciência. Então, quando eu começo a entrar no estado de transe, começo a afirmar, por exemplo, que eu sou tranquilo, isso vai favorecendo para que a minha consciência se fortaleça nessa habilidade da tranquilidade. Pela repetição, e uma repetição longa, esse fluxo da consciência vai penetrando no inconsciente e vai começando a causar transformações na área do inconsciente. O ponto forte da sugestão direta é que facilita a concentração consciente. Utiliza-se de menos recursos porque é simples a sua aplicabilidade e traz efeitos mais rápidos, não significa mais profundos,
mais rápidos. Aqueles efeitos que precisam ocorrer de forma mais acelerada para gerar uma certa estabilidade. Mas todos nós já experimentamos efeitos que, de forma mais acelerada, gera estabilidade em nossas emoções e daqui a pouco nós estamos novamente vivendo aqueles processos. Significa o quê? Significa que, através de comandos diretos, objetivos, nós fortalecemos a área da consciência. Determinadas coisas que estavam invadindo a consciência, interferindo na consciência, foram colocadas de lado e a consciência se focou e se conectou com forças outras que trouxeram tranquilidade, alegria, etc. Mas esses processos lá no inconsciente ainda não foram transformados. Então é natural, surgem novamente, mais para frente, potencializado por alguma situação específica ou não, simplesmente surgindo. Então, os estímulos diretos têm uma condição do trabalho da hipnose vir da consciência em direção ao inconsciente, fortalecem a área da consciência, tem seu efeito através da repetição. Ponto forte é mobilizar para que a consciência esteja mais concentrada. Utiliza-se menos recursos, porque é mais simples na sua prática, e os efeitos são mais rápidos, porém, se defrontam com os conflitos do inconsciente que não foram trabalhados e podem não se sustentar ao longo do tempo se esses conflitos estiverem ainda lá no inconsciente. Muito bem. Essa foi a explicação referente à sugestão direta. E a sugestão indireta? E os estímulos indiretos? Bom, o fluxo de trabalho nos estímulos indiretos se inverte. Porque nos estímulos indiretos, nós falamos a linguagem do inconsciente. Quando usamos em estado de transe estímulos indiretos, nós estamos como que abrindo portinhas em nossa intimidade. Gostaram de portinhas? Portinhas em nossa intimidade para que as forças do inconsciente surjam. Então, o fluxo de trabalho é inconsciente em direção à consciência. O desenvolvimento vem de dentro para fora. Bom, como acessa as forças do inconsciente, como são indiretas, como não enquadram o paciente, facilita que essa transformação ocorra no time do paciente. Time é uma expressão que existe nas ciências psicológicas para falar do tempo psicológico do paciente, o seu tempo de compreensão, o seu tempo de transformação. Nada que acontece que não respeita o tempo de compreensão, o tempo de transformação é produtivo. Nosso sistema não aceita. Gera uma série de complicações psicológicas que não teremos tempo hábil nessa palestra para dizer, que não permite que as transformações, as aprendizagens, as compreensões ocorram a contento e de forma produtiva. Trabalho interior tem que acontecer de forma produtiva, de forma segura, de forma gostosa, de forma prazerosa. Então, os estímulos indiretos, as sugestões indiretas, têm como trabalho mobilizar inconsciente em direção à consciência, facilita, por não serem enquadrados, que o trabalho vá no ritmo do paciente, ativa as potências inconscientes pela linguagem direta, potencializa, porque ativa as potências do inconsciente, potencializa para que a consciência aprenda a dialogar com o inconsciente, aprenda a usar os 95% do nosso potencial. Ponto forte das sugestões indiretas no processo da hipnose. Melhorar a comunicação entre consciente e inconsciente. Promover aprendizagens interiores, porque essa comunicação, esse diálogo interno aumenta muito a nossa autocompreensão. E os efeitos são mais contínuos, porque como nós estamos trabalhando na raiz, as transformações elas se sustentam, elas realmente se efetivam para a vida toda. A observação que fazemos em relação aos estímulos indiretos no processo da hipnose é que o processo é mais demorado
E para ter um efeito, é necessário que o terapeuta construa com o paciente um bom campo psicológico, um bom rapport. Rapport é uma palavra que significa a construção de uma boa qualidade através da confiança e da compreensão. Esse campo do rapport, do campo psicológico configurado com produtividade, é essencial para que os estímulos indiretos no processo de transe na hipnose surtem o efeito, promovam a transformação. Geralmente fazemos assim: percebemos a condição do paciente, fazemos algumas atividades mais diretas para regular, utilizando sugestões diretas, e fazemos um trabalho desde o início também. Esses processos acontecem paralelamente, um trabalho desde o início para se comunicar com o inconsciente, gerando compreensão e transformação. Muito bem. E o que é transe? Bom, já falamos a respeito, vamos apenas amplificar. Transe nada mais é do que a capacidade dos fluxos psíquicos estarem focadas. Sempre que estamos focados, estamos em transe. Podemos falar em aprofundamento do transe. Então, o que acontece no aprofundamento do transe? Significa que nós estamos mais focados. Ao focar, essa consciência vai entrando em estados ampliados de si mesmo, estados alterados, estados de maior fortalecimento, de maior conscientização. Então, foco aumenta a consciência. Como que um trabalho que aumenta a consciência pode ser prejudicial? Existe muito mito em relação à hipnose em nossa sociedade, muita informação inadequada a respeito da hipnose. Quais são as vantagens de trabalharmos nos estados alterados de consciência, nos estados ampliados de consciência? Primeiro, que fica mais fácil a gente trabalhar. Como ampliamos a consciência, saímos daqueles 5% e nos relacionamos com a nossa totalidade psíquica. Ora, um time de futebol em que todos trabalham a favor do objetivo facilita que o time possa ganhar a partida. O nosso estado psíquico, estarmos mais conscientes de nosso estado psíquico, mobilizando-o, facilita para que os nossos objetivos de transformação e de melhoria interior e de conscientização ocorra com mais produtividade. Trabalhar nos estados alterados de consciência é promover também uma maior integração entre consciente e inconsciente. Ampliar a integração interior é desenvolver-se internamente, é conseguir ter autocontrole, é conseguir usar dos recursos internos para atingir melhores objetivos, é trabalhar as questões que nos causam dificuldades internas e que promovem vários sofrimentos, diminui de muitas e muitas formas a nossa qualidade de vida. Então o transe é foco. Foco aumenta a consciência. Com o aumento da consciência, eu consigo trabalhar mais com a minha totalidade interior. E por isso, aumenta o sucesso do meu trabalho de transformação. Quais os tipos de transe o trabalho da hipnose acontece? Bom, podemos trabalhar no transe leve, em que há um breve relaxamento na conversação ou no transe formal. Podemos trabalhar com transe leve. Nesse breve relaxamento, já há uma melhoria do foco, os nossos fluxos mentais ficam mais equalizados, menos dispersos, a consciência fica mais ampliada, já começa um relacionamento com o inconsciente. Podemos trabalhar num transe médio, onde há um forte relaxamento, a focalização aumenta em muito, as ondas mentais praticamente não se dispersam mais em nada, permitindo que, mais interiorizado, mais consciente, eu me relacione com a minha interioridade, com o meu inconsciente, com mais intensidade, promovendo para que os efeitos do que aconteça com mais
sentimento de realidade. Isso permite que as transformações sejam mais efetivas. Se você, de repente, num estado de transe, faz uma ressignificação, que significa ver um evento traumático sobre um outro prisma, que faça você interpretar aquilo com menos sofrimento, isso acontecendo com mais intensidade, essa interpretação vai acontecer com mais intensidade, com mais sentimento, com mais pensamento profundo. Então você realmente transforma aquele trauma. E podemos trabalhar no transe profundo, onde há um total relaxamento, quase um estado de sono. A pessoa tem consciência, a hora não tem, mas quando ela volta, ela percebe que realmente alguma coisa mudou nela. E ela percebe isso no dia a dia. Percebe que ela está mais tranquila, que ela está mais equilibrada, que ela está mais feliz. Ora, fazendo essa síntese sobre hipnose, nós queremos fazer algumas perguntas que são comuns para aquelas pessoas que procuram a hipnose como um trabalho de transformação pessoal. Uma das perguntas mais trazidas é: a hipnose é causada pelo poder do hipnotizador? Ora, o hipnotizador, ele tem um poder que melhora a sua capacidade da hipnose? Essa é uma pergunta complexa. Vou buscar desenvolver uma reflexão em cima dela. Ninguém participa da hipnose se não existe algum processo interno da pessoa que aceita estar ali e que utiliza a sua vontade para construir o processo da hipnose. Se não existe isso, não existe hipnose. Então, para a hipnose acontecer, é necessário a permissividade da pessoa. Ah, eu não quero ser hipnotizado. Tá bom, não vai ser hipnotizado. Mas eu quero me transformar. Estou insatisfeito com as técnicas que ficam muito no diálogo e no intelectualismo e não promove transformação. Bom, convido você então a trabalhar em parceria comigo. Então, em parceria comigo, através da sua aceitação da sua vontade de transformação, percebendo a segurança da técnica, percebendo a produtividade da técnica, nós vamos aprofundando a prática. Não é uma coisa que acontece de repente. Conforme o paciente for sentindo e for aceitando mais e aumentando a sua vontade, ele compra mais a ideia e a técnica tem uma efetividade maior nele. Ora, então onde é que está o poder do hipnotizador? Está em usar da sua criatividade e do seu poder de afeto para fazer com que o paciente sinta a segurança da técnica, sinta a produtividade da técnica, veja os efeitos da técnica e por isso mesmo aumente ao longo das sessões sua aceitação e sua vontade, por isso ampliando a ressonância para o efeito da hipnose. Ok? Então, o poder do hipnotizador está em construir um campo de segurança, um campo de aceitação, de compreensão, de afetividade, para que o paciente vá se sentindo cada vez melhor, com mais confiança, vendo a produtividade da técnica e por isso abra mais ressonância. Aí a técnica vai surtindo maior efeito. Quem pode ser hipnotizado? Bom, como todo mundo entra em foco, porque o foco é uma realidade da consciência, e como alterar os estados de consciência é uma realidade da consciência, todos que têm consciência sofrem alterações da consciência, todo mundo pode entrar em foco, todo mundo pode ser hipnotizado. Dizemos que na hipnose, outra habilidade do hipnotizador é encontrar a chave certa para levar o paciente a um estado de transe. Vou dar um exemplo. Um belo dia eu estava com um paciente em que os processos de transe não surtiam efeito. Okay. E ele tinha uma grande paixão pelas filosofias orientais, principalmente pelas artes marciais. Então um dia eu preparei uma sessão utilizando da linguagem, utilizando da cultura, utilizando
das expressões existentes nas práticas tradicionais das artes marciais e construir um caminho para que através, ele entrando num templo de arte marcial e cada ala de cada prática era como se fosse uma área dele mesmo. Com isso, ele comprou a ideia. Isso causou ressonância. Usamos uma chave certa. Isso permitiu que ele conseguisse interiorizar mais. Isso permitiu que ele conseguisse entrar em contato com o que era importante se conscientizar. E por isso trabalhar. Em hipnose nós estamos sempre atentos para construir a chave certa para mobilizar um maior foco, uma maior conscientização para transformação e compreensão. Então todo mundo pode ser hipnotizado. E o trabalho do hipnotizador, de quem trabalha com isso, é encontrar a chave certa para aquela pessoa, que vai ser diferente para aquela, que vai ser diferente para aquela outra. O hipnotizador controla o desejo do paciente? O controle do ser está nos 95% do inconsciente. Não tem como o hipnotizador controlar o desejo do paciente. O que acontece? Acontece de acordo com a dinâmica do inconsciente. Ah, mas eu já ouvi falar de casos XYZ em que a pessoa usou da sugestão para manipular. Temos que ter uma compreensão mais ampla. Ninguém manipula ninguém que não quer, ou que não traga ressonâncias em si mesmo para o processo da manipulação acontecer. Entra aí a ética. Importante buscar profissionais sérios que estejam comprometidos com a saúde, com formação comprovada, que tenham um trabalho comprovado. Qualquer pessoa pode fazer prejuízo com qualquer coisa. A pessoa pode usar a engenharia para prejudicar, a medicina para prejudicar. A pessoa pode usar qualquer coisa para prejudicar se ela tiver a intenção de prejudicar. Então, é interessante perceber que no processo da hipnose, o controle está no inconsciente. O que nós vamos fazer vai acontecer de acordo com a sabedoria do inconsciente e com a permissão do mesmo. Então, na verdade, só vai acontecer aquilo que a sabedoria interior da pessoa já está querendo que emerja, mas a pessoa não está sabendo se comunicar com o seu inconsciente. Temos uma percepção na hipnose de que a essência do ser humano é voltada ao desenvolvimento, à integração e à sabedoria interior. Doença existe quando a consciência não consegue se relacionar adequadamente com essa sabedoria interior. A hipnose promove isso, promove para que melhore a consciência e a nossa sabedoria interior nos guie nos processos de compreensão e de transformação. Muito bem. A hipnose pode ser prejudicial para a saúde? Ora, qualquer coisa pode ser prejudicial para a saúde se não bem utilizada. Então vai entrar aí a competência do hipnotizador, buscar pessoas que tenham diplomas comprovados na Desenvolver Ser. Nós somos formados pelas 4 maiores instituições de hipnose nos Estados Unidos. Então fazemos um trabalho com qualidade, que exigiu-nos muito estudo, muita preparação, muito investimento para ofertar a vocês uma técnica que promova uma real transformação interior, que você se sinta amparado, envolvido numa afetividade, numa compreensão, num campo psicológico que gere confiança para o mergulho interior. Ora, então, desde que você busque profissionais bem formados e habilidosos no processo, vai ser tudo de bom a prática da hipnose. Podemos nos tornar dependentes na hipnose? A dependência ela é relativa no sentido de confiança, não é? Nós não nos entregamos num dentista que confiamos, abrimos a boca e deixamos o cara mexendo nos nossos dentes, ali rezando, não vai doer, não vai doer, ou melhor, né? Tudo sairá bem, estarei tranquilo, mas a gente confia. Por quê? Nós temos confiança naquele profissional. Confiamos no médico, confiamos no professor, confiamos em líderes que aceitamos como pessoas que tenham qualidades, que tenham habilidades para nos guiarem nesse ou naquele caminho.
Existe dependência nesse sentido, na questão de confiança, mas em nenhum momento a pessoa perde a sua autonomia. Como? Aumenta a condição da pessoa de se comunicar consigo mesmo, pela hipnose. Aumenta a consciência da pessoa do que é importante para ela mesma. Se em algum momento, nesse processo, eu trouxer alguma sugestão, o profissional trouxer uma sugestão que a pessoa sinta que não é boa para ela, ela está consciente de si mesma, ela não vai aceitar. Ela está com maior consciência de si mesma. Entrar em transe é estar com maior consciência de si mesmo, não é estar inconsciente. É ampliar a consciência, não diminuir a consciência. Aumenta a habilidade interior, aumenta a condição da pessoa fazer viger a sua autonomia. Então, na verdade, não existe dependência no processo da hipnose. A pessoa pode não voltar do transe? Impossível. No máximo que pode acontecer é a pessoa tirar um soninho. E a gente vai lá com muito carinho e acorda a pessoa para a continuação do trabalho. Isso é o máximo que pode acontecer no processo do transe, de entrar em transe. A hipnose não é o mesmo que dormir? Não, não é o mesmo que dormir, não. Geralmente, quando nós vamos dormir, existe um estado, às vezes breve, em que a gente percebe que fica mais forte a relação com as fantasias interiores, e aí a gente dorme. Esses estágios intermediários que passam muito rápido, mas que a hipnose a gente pode explorar muito bem, que são vivenciados no estado de transe. É um estado anterior ao sono. Nesses estados, a intensidade da vivência interior fica mais ampla. A nossa consciência se amplia em relação à nossa realidade interior. Então, na verdade, existe amplitude de consciência no processo da hipnose. A pessoa fica inconsciente no transe. Transe é aumentar o foco. No aumento de foco, nós temos mais consciência daqueles 95%. Então, percebemos que funcionamos de uma maneira diferente. Porque comumente, no dia a dia, nós estamos cientes daqueles 5% da nossa consciência. E cegos para aqueles 95%. O que acontece com o aumento do foco, e com isso, com o aumento da consciência, é estarmos cientes daqueles 95%. Percebemos, então, muitos funcionamentos diferentes da nossa realidade interior. Mas não em consciência. Talvez gere surpresa. Uau, olha isso. Uau, olha aquilo. Mas não em consciência. A atenção, ela fica mais num estado específico, onde os 95% vão surgindo para se comunicar conosco. Mas não que você perde a atenção, não que você perde a consciência. Você entra num transe profundo. O máximo que pode acontecer é que a pessoa pode relaxar tanto que ela entra num estado de sono. E aí nós despertamos a pessoa. Isso pelo transe formal. Pelo transe conversacional isso nunca acontece. Mas é possível pelo transe... Sim, pelo transe conversacional é possível a pessoa ampliar o foco. Muitas vezes nós estamos com os olhos abertos e vivemos realidades profundas interiores. Assistindo um filme, vendo um espetáculo musical, ouvindo uma palestra. A gente vê, tem insights maravilhosos. O transe conversacional promove isso. Sempre aumento de consciência. Por isso, melhoria no trabalho interior. Hipnose é relaxamento? Não. Hipnose, no processo da hipnose, a pessoa, seja pelo transe conversacional formal, é levada a um estado de relaxamento, porque o estado de relaxamento promove para que o foco se amplie, para que as ondas mentais se asserenem, para que a gente possa abrir as portas que mobilizam a comunicação com o inconsciente. Mas não hipnose não é sinônimo de relaxamento. Relaxamento acontece como um processo natural dentro da hipnose. A hipnose pode gerar regressão? Hipnose e regressão são a mesma coisa? Não. Regressão é um dos fenômenos que pode acontecer quando entramos num estado de transe, porque tomamos mais consciência da nossa totalidade psíquica. Por causa disso, podemos então acessar memórias que estão naqueles 95% que não estamos vendo no dia a dia.
Para que nós vamos acessar memórias? Quando for necessário acessar memórias para se conscientizar de habilidades que não estamos mais sentindo ou que não estamos conseguindo utilizar, acessar habilidades para usar essas habilidades em futuros processos de transformação interior, acessar memórias que estão associadas a traumas e sofrimentos específicos e desassociar esses traumas e sofrimentos psíquicos dessas memórias para isso. Mas, importante, regressão não é sinônimo de hipnose. Um dos fenômenos que acontece na hipnose é a regressão, mas também pode acontecer progressão de idade, que explicaremos em um outro momento, que é um dos fenômenos interiores que podem acontecer no processo de transe. A hipnose gera revelação dos segredos. Eu não quero revelar os meus segredos ao meu terapeuta. Não. Como aumenta o nosso estado de consciência, e o inconsciente vai trazer aquilo que é necessário trabalhar e que está de acordo com a minha capacidade de administrar, como o meu julgamento está ampliado pela consciência ampliada, eu só vou dividir com um terapeuta aquilo que eu senti necessidade. A hipnose não faz a pessoa perder o controle. Faz a pessoa perceber mais coisas de si mesmo. Eu posso muito bem no processo de hipnose estar percebendo determinadas coisas que eu não me sinto confortável de falar para o terapeuta. Então eu falo aquilo de uma maneira diferente ou não falo aquilo e apenas indico que estou percebendo algo que me causa muito sofrimento ou vergonha e que eu preciso disso e disso para trabalhá-lo, e o terapeuta vai me dando recursos nesse sentido. E por fim, debilita a mente a hipnose? Ora, como ativa a comunicação interior? Como vamos saindo daquele isolamento de estarmos apenas conectados com os 5% que configura a relação com o nosso inconsciente? Como abre a comunicação e compreensão e utilização dos outros 95%, então, na verdade, não enfraquece a mente, fortalece a mente, fortalece a utilização de recursos de compreensão, poder de atenção. A hipnose é um excelente recurso para que possamos trabalhar a nossa intimidade, desenvolver a compreensão em relação àquilo que está causando sofrimento, melhorar a integração interior. Nós somos a Desenvolver Ser, saúde integral. Estamos radicados no Rio de Janeiro, na Tijuca, na rua Pinto de Figueiredo, 55, sala 601. Venha até nós, venha utilizar os recursos da hipnose. Se você está cansado de utilizar práticas mais demoradas, não tão produtivas, que você percebe que você fica apenas na superfície na relação consigo mesmo, venha participar das práticas da hipnoterapia ericksoniana, que acontece de uma maneira produtiva, respeitando o seu ritmo, sendo construídas chaves certas para que você possa se interiorizar, te dando a segurança necessária para transformar aquilo que for necessário transformar em sua intimidade. E mais do que tudo isso, você saindo do processo, desenvolvendo uma real aprendizagem de se comunicar com o seu interior. Espero vocês na Desenvolver Ser. Um grande abraço, fiquem com Deus.